Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de outubro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2452. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 14 máximas. A divisão do detalhismo tem 11 máximas. O assunto, quer dizer, é TENEPS autocapacitadora. Esse aqui é o tema. Agora, a especialidade é tenepsologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana. Esse aqui, número 38 já. Eu não preciso de falar que vocês estão morrendo de vergonha, não é isso? Agora, definição. A TENEPS autocapacitadora é o desenvolvimento das competências autoevolutivas do praticante por meio da acumulação de experiências na assistência parapsíquica cosmoética, junto ao amparo funcional nas práticas diárias, ampliando o campo de atuação interdimensional para além dos limites do horário da sessão tenepsista. A análise crítica das repercussões multidimensionais da autopensenidade. A higienização do holopensene pessoal, sustentando a sintonia com holopensenes homeostáticos. A opção pelo aprimoramento do tenepsismo. As aptidões desenvolvidas na prática tenepsista, potencializando a interassistência além do horário fixo diário. A otimização autoevolutiva por meio da escrita, estudos e reflexões sobre as vivências interdimensionais sadias. A TENEPS inserida no rol dos principais valores pessoais. As para-experiências na TENEPS capacitando o praticante à assistência parapsíquica cotidiana. Os potenciais parapsíquicos adquiridos e ou aprimorados nas práticas diárias. A autovivência do estado vibracional profilático. Agora, nós temos aí, na argumentologia, 12 capacitações conscienciais evolutivas, passíveis de serem conquistadas gradativamente, com o desenvolvimento exitoso das práticas tenepsistas. Vale a pena ver aqui um por um. Agora, na remissiologia, nós temos aí dos 15 verbetes, binômio TENEPS autopesquisa, consim tenepsável, cronologia da tenepsologia, extra da TENEPS e tenepsografologia. Frase enfática. A identificação autocrítica sincera e detalhista das aptidões adquiridas com a TENEPS mensura a experiência, os proveitos e acertos do praticante na assistência interdimensional amparada. Você pratica a TENEPS há quanto tempo? Já inventariou as autocapacitações auferidas no exercício do tenepsismo? Quais resultados cosmoéticos produzem na existência rotineira? Agora, a bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Autodesenvolvimento, autodesempenho, aprimoramento, amparabilidade, benigno pensenidade. Interdimensionalidade, interassistencialidade, tenepsarium, epicentrismo, competência. Para experiência, ortopensenização, prontidão, aptidão, coenergização. Para profissionalização, energossomatologia, tenepsologia, para percepciologia e cosmoeticologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é gargalologia. O argumento é autorressexológico. Aqui nós estamos falando para a pessoa chegar, ver o gargalo, identificar e passar. Quando isso ocorre, tudo melhora no trabalho, na vida da pessoa. Ao professor, qual a melhor forma de aprofundar o entendimento do conteúdo do fenômeno? Olha, a melhor forma é o seguinte, é você ver por que aquilo está ocorrendo. Qual a razão de ser? Qual a raiz daquilo? Qual o motivo? Então, através disso, você vai ver o que está ocorrendo no fenômeno, a reação ou
a influência que aquilo exerce sobre você, e depois você vê também os resultados do fenômeno. O que aconteceu na sua vida? Mudou o quê? Houve alguma novidade? Quais as reações que foram ocasionadas pelo fenômeno? Agora, é bom anotar toda a vivência, porque com o passar do tempo, a pessoa vai ter uma visão maior com a acumulação de experiência. Gostaria de saber se um clarividente veterano pode enxergar a parencriptação de uma consciência. Se possível, como seria? Não, quase sempre isso ocorre com auxílio de amparador, mas essas coisas ocorrem. Se a pessoa tem uma boa clarividência, ela mesma pode sondar a vida e saber muita coisa das outras consciências. Isso é seríssimo. Agora, para a nossa verbetógrafa, na parafatologia, página 15, terceira linha de baixo para cima, poderia detalhar os para-recursos interassistenciais fornecidos nas conexões à equipex amparadora, reforçando a autodefesa e a eficiência dos heterodisassédios? Sim, olha, esses para-recursos são os mais diversos, né? Vamos fazer os mais comuns, um aporte energético, o amparador vem e dá um incremento na sua energia, isso vai facilitar você reforçar a sua autodefesa e até a questão do autodesassédio também. O próprio processo do encaminhamento, às vezes você vai iscar uma consciex e os amparadores, eles conseguem pegar essa consciex e levá-la para a sua TENEPS ou encaminhá-la de uma vez. Então, os vários extrapolacionismos parapsíquicos que podem acontecer. Então, os para-recursos são muitos. Então, tem a questão das centrais extrafísicas. Então, existem vários recursos extrafísicos que os amparadores podem te ajudar a você a usá-los, né, utilizá-los e ir melhorando a sua performance assistencial. E o que a gente está colocando é que a TENEPS, ela vai ajudando num crescendo gradativo, aos poucos, ao tenepsista ir se assenhorando e conseguindo utilizar cada vez mais esses para-recursos com auxílio dos amparadores. Na polinomiologia, página 17, penúltima linha, poderia esmiuçar sobre a precisão no timing do polinômio, acolhimento, orientação, encaminhamento, follow-up? Sim, esse é o objetivo maior do assistente, ele conseguir se assenhorar cada vez mais desse time, que não é uma coisa fácil, né? Você saber a hora que é para acolher, a hora que já termina o acolhimento, você já pode entrar para orientar, depois a hora que você fala, bem, já fiz o que tinha que ter feito, vamos encaminhar, e depois manter esse follow-up. Então, isso é o grande desafio, a gente cada vez mais ter essa precisão nesse time. E a TENEPS, ela ajuda nisso, porque às vezes que a gente erra o time, acaba a gente tendo alguma repercussão na hora da TENEPS. Então, isso vai ajudando a gente ir ajustando as nossas percepções para cada vez mais chegar mais perto, até chegar na meta dessa precisão. Mas cada vez conseguir mais elaborar ou entender esses tempos de cada uma dessas fases. Gente, nós temos aqui o pedido e o chamado para o laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida intrafísica. Começa agora no dia 26, daqui a uma semana, e vai até o ano que vem, em outubro, daqui a um ano exato. Por isso que é mais um ano de vida. Agora, tem 4 módulos em meses diferentes. Momento da mega decisão, correção de rota, automotivação racional, meta existencial final. Isso é muita gente, muitos professores. Agora, tem poucos alunos até o momento. Tem 17 inscritos só. Então, é uma coisa muito estranha aqui. Eu olhei, tem 15 mulheres e 2 homens. Quer dizer, os homens não precisam de mais um ano de vida? Está todo mundo muito consciente que vai morrer bem? É isso? É bom observar isso aí. Tem alguma coisa errada nessa história. Agora, ó, eles já podem receber mais inscritos. Estão topando a parada, além dos 17 já existentes. Começa daqui uma semana. Agora, tem muita coisa. O primeiro vai ser agora em outubro, depois em fevereiro, depois em junho, depois em outubro do ano que vem de novo. Agora, tem muita coisa para a pessoa ver. Com as datas, horários, tem tudo aqui direitinho.
eu penso que é bom vocês olharem. Eu escrevi que estão usando aqui como um estribilho, um slogan, um mote. Se você, experimentador, experimentadora, deseja dinamizar o trabalho da evolução consciencial, fazendo a sua vida intrafísica render mais, empregue um recurso energético, mas decisivo. 2 pontos. Suponha que você vai ter só mais um ano de vida humana. Essa que é a técnica. Então, quer dizer que os homens estão tudo bem aí, né? Olha bem isso, hein? Uma vergonha, hein? 15 por 2 homens. Está danado, não está? 17 pessoas, 15 mulheres, 2 homens. Tem alguma coisa errada nisso. Pode ir em frente. Adriana, bom, agora na página 15, parafatologia, 4ª linha, se podia dar uma estendida nos extrapolacionismos parapsíquicos, ligado à TENEPS. A TENEPS, ela propicia uma série de extrapolacionismos, né? Em função da assistência que está sendo feita na hora da TENEPS, é possível se ter extrapolacionismos de fenômenos, os mais diversos, em função do assistido. Então, em função daquele trabalho que você precisa resolver ali, você pode ter uma série de extrapolações. Isso quer dizer que a TENEPS, ela propicia isso. Ela, em função a esse maior trabalho conjunto, diário com o amparador, facilita essa conexão, que eles propiciem esses extrapolacionismos. O fato dela, a TENEPS, ir além desses 50 minutos, já é pode ser um extrapolacionismo? Pode. Porque o que a gente entende é que, até a gente chegar lá na TENEPS 24 horas, que é bem lá na frente, a coisa vai transbordando aos poucos. Então, a TENEPS, ela começa a aparecer algumas situações fora, até que chega uma hora que tomou conta da vida da pessoa, chegou nas 24 horas. Então, podem haver situações em que são extrapolacionismos, sim. Então, a pessoa, ela às vezes faz um tipo de assistência diferente, vê que o amparador está ali, e é como se fosse uma TENEPS fora daquele horário. Então, isso, muitas vezes, é uma extrapolação. E, aos poucos, isso pode se tornando cada vez mais frequente, até que isso vá crescendo, vai havendo esse crescendo. Agora, na página 18, o número 8 aqui da autossustentação laboral. Tá. O que a gente vê que, para manter a sustentação do trabalho ali firme, é necessário muita vigor, inclusive energossomático defensivo. Porque, às vezes, quando aumenta a pressão, aumenta a demanda interassistencial mais séria, às vezes o trabalho começa a ficar mais difícil. Então, o desafio que eu vejo é a gente conseguir manter o trabalho intelectual, seja o trabalho que for, sem desvios e com as pressões cada vez maiores do trabalho que elas ocorrem, que faz parte, né, do desassédio. Então, como é que a gente coloca aqui? O vigor energossomático defensivo para a manutenção da produtividade inabalável e consecução das extrapautas indescartáveis sem desvios. Então, essa é a meta, a gente chegar a adquirir essa autossustentação laboral. E como que a gente vai conseguindo isso? Isso vai sendo um efeito gradativo, como a gente coloca lá na primeira parte, né, nos indicadores, a gente fala que são conquistas gradativas, com o efeito do fortalecimento energético e autodesassediador no acúmulo das vivências da TENEPS. Quer dizer, a própria TENEPS, no momento que você vai aumentando, você vai trabalhando com energia todo dia, e você vai aumentando o seu potencial de desassédio, conhecendo mais de você, e tudo isso que a gente está contando, a gente vai cada vez mais aumentando o nosso nível de autossustentação do laboral. E a gente consegue cada vez mais ir mais retilíneo, sem tanto desvio, sem tanta perda de tempo, sem tanta... Tá, ok, obrigado, hein? Sim, agora tá. Na parafatologia, na página 15, já no finalzinho que eu vou virar para outra. Tá. A autorrepresentatividade atraindo os holofatos... Holofontes, faltou o N, né? Então foi... Não, faltou o R. Holofote. Holofotes, tá aliás, certo, desculpa, holofotes. Tá certo, né? Holofotes. Atraindo os holofotes extrafísicos para o palco intrafísico.
físico. Isso. Para você entender isso, começou um pouco antes ali, ó. Começa lá nos para-recursos. Olha, os para-recursos... Ah, não, isso já passou, peraí. Começa lá no início, antes. O atendimento satisfatório das demandas interassistenciais e interextrafísicas. Então, no momento que a pessoa começa a atender de uma forma mais satisfatória isso, vai começando a aumentar os pedidos de auxílio de TENEPS. Então, isso vai gerando uma evidenciação multidimensional do tenepsista. Então, um dos sinais, até quando a gente vê o verbete inventário da TENEPS, um dos sinais que a TENEPS está funcionando é quando você vê que está aumentando o pedido de TENEPS, é sinal que a pessoa está ficando mais evidente. Isso vai não crescendo e chega nessa parte. A autorrepresentatividade atraindo os holofotes extrafísicos. Então, no momento que começa o trabalho a aumentar, ter mais pedido de TENEPS, e a pessoa vai conseguindo cada vez mais atender isso da melhor forma possível, o holofote extrafísico começa a vir para você também, tanto para atrair mais assediador, quanto para amparador também. Então, você começa a aparecer cada vez mais em ambas as dimensões. Isso que a gente quer dizer. E aí, depois, aí vem uma consequência, que seria a autoconsciência da força assistencial do exemplarismo cosmoético. Então, que eu vejo que uma consequência disso... Então, à medida que a pessoa se torna mais visível, também ela começa a compreender como o exemplarismo é mais sério. Então, aí vem todo um esforço de maior trabalho para que consiga cada vez mais exemplificar uma postura mais saudável, tanto intra quanto extrafísico. Nesse caso, quando você está atraindo esses holofotes, né, aí pega mais pesado com você nesse sentido. Como é que você faz, por exemplo, para diminuir um pouco a pressão sobre você? Você está, digamos, com sua psicosfera carregadíssima. Você sente que está difícil de continuar, chegar até o horário da TENEPS, ou até mesmo você fazer uma assistência ali imediata. Como é que você reage? Olha, aí você tem que ver como é que você faz. A pessoa é tenepsista? Sou eu. É você, né? Então, se você é tenepsista, às vezes o ideal é você esperar até o horário da TENEPS. Se não dá, nada impede que você trabalhe a energia. Você vai para um local, que se você estiver na rua, ou no trabalho, vai para o banheiro, arranja um local que você consiga trabalhar a energia com um pouco mais de tranquilidade. Pode até usar as mãos, que isso ajuda, você vai estar fechado em algum local. Isso vai ajudar a dar uma aliviada até o horário da TENEPS. Porque a pressão aumenta mesmo. Então, às vezes, aí pode até gerar esse extrapolacionismo que a gente falou. Os amparadores, na hora, chegam e te ajudam ali, às vezes, a dar uma aliviada na carga. Agora, aí você tem que ver como é que você faz. Por exemplo, eu pensava o seguinte, como eu estava distante do horário da TENEPS, eu tentava me segurar, mesmo de forma bem desconfortável. E uma colega disse para mim, não, faz uma movimentação energética só para dar uma aliviada, porque eu achava o seguinte, que eu fazendo essa movimentação sem direcionar para a assistência, eu estaria, de certa forma, afastando a consciência. Não, mas é assistência, você está buscando assisti-la. E, às vezes, mesmo vamos supor que você tem que ficar com essa isca, tá? Que você está escada. O fato de você trabalhar suas energias, pelo menos você vai deixar que ela não te atrapalhe tanto. Como se ela está grudada aqui, ela vai ficar um pouco mais para cá, fazendo uma analogia, né? Você mantém mais o seu equilíbrio, porque a desperticidade é a hora que a gente vai conseguir. Está cheio de gente na psicosfera, mas isso não vai alterar o nosso trabalho, não vai alterar nada que a gente faz. A gente consegue. Mas enquanto a gente não chega lá, e justamente o desperto, ele trabalha a energia, ele domina muito a energia. Então, eu não vejo como não, a gente tem que trabalhar a energia sim. Vai para um lugar fechado, trabalha a energia, mantém o trabalho energético, exterioriza se for o caso, fica firme e cuidado com a personização, isso é muito sério também. Nessa hora, você edulcora a humanidade, todo mundo é muito bonito. Porque se você já está com a pressão, se qualquer coisa que você pegar vai piorar. Então, aí... A humanidade é muito bela nessa hora. Você cuidado com a personização. Tudo, minimiza tudo, até você conseguir fazer a demanda, né? Conseguir fazer o encaminhamento. Oi, Adriana. Adriana, na página 16, sim, o último sinergismo, o sinergismo, tenepsismo, duplismo. Sim. Assim, eu e a minha
Em dupla a gente faz TENEPS no mesmo horário, né? Todo dia no mesmo horário, os dois juntos. Entra nessa questão desse sinergismo aqui? Não, não é isso que a gente quer dizer, não. Sim. Até se a gente vê a questão do manual, isso não é recomendável, você fazer a TENEPS no mesmo horário, Sim. com a dupla. Não dá para vocês arrumarem o horário para fazer um tempo depois, porque esse sinergismo que a gente está falando, em nenhum momento é isso. Até que a TENEPS não é para ser feito no mesmo local juntos, é locais separados, vocês estão Sim. fazendo, né? Uhum, mas mesmo assim, o que a gente vê é que não é o ideal é cada um ter o seu horário. Uhum. E aí, por exemplo, o que a gente está falando desse sinergismo aqui é diferente. Por exemplo, meu horário o meu horário com o Mário são extremos assim. Um é de manhã, de madrugada, o outro é de noite. Então, é bem distante o tempo. E agora, o que a gente quer dizer é da questão do tenepsismo, porque na hora que a gente vai aprimorando o nosso trabalho de TENEPS, o próprio conceito da dupla também tenepsista, isso um ajuda o outro. Então, um vai crescendo junto com o outro. Vai percebendo o que precisa durante o dia. Isso, vai ajudando, a gente vai trocando experiências. Uhum. E o próprio trabalho mesmo, né? Eles vai sendo sinérgico, quer dizer, não é uma coisa, uma sinergia, porque uma coisa ajuda a outra. Por exemplo, um tenepsista sem dupla é uma TENEPS mais a meia força. Sim. Então, o próprio fato de ter a dupla, isso aí já vai ser uma questão que vai melhorar a TENEPS. Da mesma forma do duplismo. A dupla, que são dois tenepsistas, isso vai melhorar também o duplismo, que são duas pessoas que estão fazendo assistência, que estão com mais amparo. Então, isso tudo também vai ajudar as duas coisas. Então, uma coisa sustenta a outra. Agora, dá uma revisão aí nessa questão do mesmo horário, conversa com ela aí, vê o que vocês podem fazer. Mudar, né? Pensa nisso. Aqui também na tecnologia, na página 16, a técnica da revisão autocrítica das 24 horas pré-TENEPS. Sim. Isso é a técnica também descrita no manual da TENEPS. Sim. Que é justamente você, antes de começar a TENEPS, você fazer uma passagem de como foram as últimas 24 horas. Então, no momento que você faz essa passagem, você vai lembrando o que você fez, se teve alguma coisa, se você teve algum mal-entendido, se alguma coisa pegou. Então, você faz uma passagem rápida do seu dia. E essa hora é muito enriquecedora, porque, às vezes, uma coisa que você fez, às vezes, um comentário que achou que não tinha nada demais, se você sente uma repercussão energética naquela hora, fala, opa, então ali pegou, às vezes a pessoa não entendeu direito, às vezes a pessoa ficou chateada com você, e você não teve nem ideia na hora que isso aconteceu. Vai fazer um repasse mental. Então, é esse repasse. Ou então, realmente, teve uma situação que você viu que houve um mal-entendido, então pode ser um momento de você jogar as melhores energias para isso, para tentar dissipar. Então, essa é uma técnica que eu vejo que é muito relevante na hora da TENEPS. E ajuda muito até na autopesquisa também, que você vai vendo, você vai fazendo uma correção etológica. Você vê, às vezes, que você pisa na bola, às vezes que você, às vezes, não foi claro. Tudo isso vai aparecendo nesse momento. No caso, essa técnica que não tem a ver com a escrita depois da TENEPS. Não, e aí é outra coisa. Isso aqui é o repasse rápido. Você vai passando e vai jogando energia nas últimas 24 horas. Outra coisa é você depois registrar, que é a grafo... Tem até um nome, né? Grafo, tem até um verbete, né, da Cristiane, se eu não me engano, que é a tenepsografologia. Tá bom, obrigado. Ando aí na sinergismologia, terceira linha. O sinergismo, hiperacuidade multidimensional, autodiscernimento cosmoético, autodeterminação evolutiva. Dá para você expandir esse assunto? Sim, é que essas três condições sinérgicas, elas são as que ajudam ao crescendo no tenepsismo, a gente ir crescendo como tenepsista. Por quê? Primeiro, a hiperacuidade multidimensional. Sem isso não tem TENEPS, né? Porque a TENEPS justamente é parapsíquica, você vai ter que estar com uma acuidade maior, a questão das múltiplas dimensões. O autodiscernimento cosmoético, saber o que é certo e errado, tomar as decisões corretas na hora certa. Você vê uma situação extrafísica, você sabe o que você vai ter que tomar a decisão. E a autodeterminação, porque a TENEPS é um processo diário, todo dia, durante tempo. Então, esse acúmulo de experiência que vai crescendo, vai criando um bolo, e nós vamos evoluindo na TENEPS. Então, não dá para pular etapas. Ela é dia a dia, pouco a pouco, vai havendo esse crescendo. Então, também tem muita determinação envolvida. Principiologia, página 16, terceira linha. Expandir, por favor, a reiteração do princípio do posicionamento pessoal. PPP.
Isso. Por que ele está nesse contexto aqui da TENEPS? Porque, para a gente manter, que tem a ver com a pergunta, né, que foi feita antes, para a gente manter a TENEPS todo dia, buscando manter o horário, manter uma qualidade, buscar tentar crescer nessa qualidade, ficar atento, às vezes a TENEPS parou, estacionou, o que está acontecendo? Então, esse processo de determinação, que é diário, nesse crescendo, ele exige esse posicionamento pessoal. Então, a pessoa tem que, ela vai reiterando esse posicionamento, né? Como é que eu coloquei aqui? Reiteração, foi essa palavra mesmo, né? Então, reiterando. O que é reiterar? Você vai de novo, de novo, de novo. Todo dia um novo posicionamento de, não, a TENEPS vou fazer. E vou fazer a TENEPS de novo, vou fazer a TENEPS de novo. Então, isso que a gente queria firmar aqui, essa questão. Em trinomiologia, página 16, terceira linha. O trinômio, fortalecer trafores, adquirir trafais, eliminar trafares. Tá. Ele está nesse contexto também pela mesma situação. Para a gente ir se capacitando cada vez mais na TENEPS, e a gente coloca a TENEPS como uma capacitação para a vida, né, para uma vida parapsíquica, lúcida, assistencial, é fundamental esse trinômio aqui. A gente fortalecendo aquilo que a gente tem de bom, que são os trafores, a gente adquirindo trafais, aquilo que falta. Então, a gente vê quais são aqueles itens, aqueles atributos que nós não temos, nós estamos precisando adquirir, e eliminar os trafares, que é aquilo que nós temos de mais doentio, de mais inadequado, e que a gente vai buscando também minimizar. Então, sem essas três coisas aqui, fica muito difícil a gente ir crescendo no processo da TENEPS. Minha irmã tem 18 anos e tem um parapsiquismo ativo. Ela tem personalidade difícil e tendência forte ao autoassédio, se colocando de vítima. Ela foi adotada quando tinha 5 anos. E a família biológica dela é complicada. Esse processo foi e tem sido difícil. Tento explicar as consequências disso, porém ela não ouve. Nos últimos meses, ela tem estado complicada de lidar, levando um estilo de vida pouco equilibrado. Ontem foi levado ao hospital por estar com muita dor no corpo. Fizeram todos os exames e nada foi detectado. Há uns meses eu ensinei a fazer o EV. Quando cheguei perto dela, nesse momento, e pedi que ficasse calma e fizesse o EV, as dores ficaram tão fortes que ela foi retirada para atendimento de emergência. Depois de calma, relatou que havia uma consciência mexendo na cabeça dela e dizendo para ela ir embora do hospital, pois ali ninguém iria ajudá-la. Estou preocupado, o que podemos fazer? Não é bom ela ter assistência mesmo, que o processo dela é de assédio bravo. Isso aí a tendência é piorar. Com 18 anos começa a aparecer as psicopatias, é preciso ter assistência agora. Tem um amigo que é usuário da cannabis sativa, ele utiliza na minha presença, mesmo eu não fazendo uso. Posso sofrer assédio de consciência? Se sim, caso ele não utilize na minha presença, mas eu mantenho amizade com ele, sofreria assédio do meu jeito? Tudo depende de você. Se você é forte, você consegue fugir da maconha. Se não, você vai ser usuário passivo da maconha. Isso faz mal, porque respira do meu jeito, faz mal para você. O melhor é falar com ele, a maconha ou eu? Várias pessoas já fizeram isso, deve ser. Em tecnologia, página 16, segunda e terceira linhas. A técnica da coenergização cadenciada e as técnicas de auto-organização. Tá. A técnica da coenergização cadenciada, eu tenho até um verbete chamado coenergização cadenciada, que é a técnica, é o quê? A técnica na TENEPS, não é isso? A TENEPS você vai estar usando os seus palmos chakras para esterilizar a energia em conjunto com o amparador. Então, nesse momento, há uma coenergização, há uma necessidade de uma sincronia do seu time, né, da sua movimentação dos braços com a sintonia com os amparadores. Então, é isso que seria essa técnica da coenergização, que vai ajudar em muita coisa, né? Desde a TENEPS até depois a pessoa fazer uma energização numa dinâmica parapsíquica, depois um curso ECP2. Tudo isso é um crescendo de um treino dessa questão da coenergização junto na sintonia, no ritmo com os amparadores.
E a outra técnica de auto-organização é porque é muito difícil também a gente começar a crescer na TENEP sem auto-organização. Então, a auto-organização é fundamental. No mínimo, uma organização de tempo, para a gente conseguir estar todo dia ali no mesmo horário, disponível, descansado, para fazer a TENEPS. Só isso já exige bastante organização. Fora os outros tipos de organização, para a gente conseguir manter esse processo o mais produtivo possível. Professor Valdo, no verbete do dicionário, na página 31, no conclusio, ali tem a parte final, o senhor comenta lá que no fundamento da sabedoria há 2 elementos indispensáveis. O senhor poderia aprofundar esses elementos? É a autocognição e o bom humor. Então, você veja bem, a autocognição é o autoconhecimento. Uma pessoa que tem autoconhecimento, ela não tem mau humor. Entende? Ela começa a ver e saber o que ela está fazendo, de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela está arrumando aí com a sua evolução. Então, ela tem bom humor. Agora eu falo, a razão é a racionalidade lógica. A autovacilação é a mega prisão sutil. Então, isso aí é a base do nosso processo de passar o gargalo. No caso do bom humor, ele também é terapêutico nesse caso, né? Não, o bom humor mostra que a pessoa tem equilíbrio, tem imperturbabilidade, que ela está evoluindo, está bem consigo mesma, bem com a vida. Isso aí é muito sério. Você pode dizer que o bom humor ajuda na Uma pessoa, tem gente que acorda de manhã com mau humor. A tendência desse povo é entrar na depressão. A depressão é que predispõe mais ao suicídio. Então, mau humor é a ponta do suicídio. Lá na frente tem suicídio. Que a pessoa não está de acordo com nada, está tudo ruim. Isso é depressão, caminho da depressão, isso é loucura. Isso é doença. Mau humor é doença. Não adianta vir que não tem. Entende? É desequilíbrio. Entende? Então, nessa questão, o bom humor apoia a autocognição e a autocognição apoia o bom Agora, humor. uma pessoa pode ser séria, mas ela tem bom humor, dentro da seriedade dela. Agora, por exemplo, o mau humor, a pessoa carrancuda, trombuda, o tempo todo, isso aí é doente. E olha lá, abre o olho. Pode ser até perigoso. Uma pessoa perigosa. Achei interessante porque... Quem tem mau humor não deve ter faca perto, não deve ter revólver perto, não deve ter nada. Mau humor é capaz de dar o surto na hora. Isso é um perigo. Abre o olho com todo mundo que tem mau humor. Outra coisa, aquela pessoa que se irrita com facilidade, está no caminho do mau humor. Pavio curto, né? Isso é uma das coisas mais primitivas e rudimentares da vida humana, coisa de bicho. Mau humor, irritabilidade, é coisa de bicho. A gente tem que dar um jeito nisso. Como é que a pessoa quer passar o gargalo com um tropeção desse grande, desse tamanho? Não vai, não melhora. A gente pode dizer que o mau humor está mais associado ao assédio, enquanto o bom humor está É o associado ao autoassédio. amparo. É o autoassédio que produz. Então, vem o mau humor do lado de lá do assediador e o mau humor da consciência aqui. Aí piora tudo. Entende? É assim que acontecem as tragédias, os crimes, tudo é por causa disso. Olha no trânsito. O mau humor, uma bobaginha no trânsito. O Brasil, ontem eu estava falando na televisão, está aumentando demais as brigas de trânsito. O povo para brigar. Então, segura o trânsito, para tudo, transporta tudo. Cada um olhar mais bravo aí de mau humor para o outro. Da briga do trânsito. Ontem eu estava lá se engalfinhando 3 ou 4 pessoas, tiraram a cena várias vezes, mostraram lá na Band News. No meio da rua. E ainda falaram, ainda bem que não tem um revólver aí, se tivesse, estava danado. Uma vez no... Por isso que esse negócio de facilitar é um perigo. O povo está tudo brigando com mordida. Então ordena uns aos outros igual cachorro. Entende? Está cheio de cachorros humanos, cães por aí. Uma vez no trânsito, o cara cortou a minha frente e só que ele, ao invés de... Ele só dizia, boa Páscoa, né? Que era dia de Páscoa. Né? Então ele me cortou já. Fácil, né?
Então, quer dizer, o cara teve bom humor para poder cortar um processo de... Não, eu sei da história que o cara chegou lá e falou assim, pois é, eu estou aqui para ver se dá um jeito aqui no meu dente, que eu perdi um dente. Eu assim, o que foi? Eu estava mordendo o cara que me atacou, perdi o dente. Então ele chegou lá. Isso é antigo comigo, eu vi o fato acontecer. Então, o bom humor, ele é terapêutico. Isso é que é mordida, né? O dente embora, é um dente normal, bom. Isso aqui é mordida, eu falei, deve ter saído um pedação aí. Assim foi, o cara tinha mordido o ombro do cara. Um carro bateu nele e o motorista estava bêbado. Ele pegou o motorista e socou o motorista. Quebrou 2 dedos. É por causa do soco. Não é fácil. No trânsito isso fica mais crasso, né? Porque você ali tem uma síndrome, né? Agora, foi muito interessante porque realmente a questão do bom humor é uma coisa que pode ajudar muita pessoa a sair da depressão e a autocognição como mecanismo de apoio nesse sentido. Não, né? e o problema é que é bom que o mau humor mostra o caminho da pessoa. Quando você vê uma pessoa que está com muito mau humor, fala assim, é assim que pega na depressão, a depressão vai para o suicídio. Abre o olho com isso. O que predispõe mais o suicídio é a depressão. O que predispõe mais a depressão é o mau humor. Pode olhar, uma coisa puxa a outra. A maioria dos caras. Val, esse é um caso de uma simples ultrapassagem, a pessoa ultrapassa o outro, aquele que foi ultrapassado ficou nervoso. É o corte do costureiro. Aí ele foi atrás, fechou o cara, saiu de revólver, quase matou, porque o cara pediu, por favor, que uma ele pessoa armada no trânsito hoje é um perigo. Seja quem uma for. loucura por ultrapassar, o cara fica nervoso. Outra coisa, os caras só de estar de uniforme de polícia, vem o bandido e mata o cara no trânsito. Está tudo assim. Só porque viu que está de uniforme. Andar de uniforme é um perigo. Eu já falei com um cara, meu amigo, você é corajoso, senhor? Se eu arranjar uma farda de soldado, você sai na rua? Ué, é uma posição que ele não pode falar, ele está por cima, é soldado. Você tem que ter coragem, hoje precisa. Mesmo em Foz, é preciso ter cuidado com isso. Professor, no verbete do DAC, página 30, enunciatum, incidenciologia. Você fala que ninguém herda parapsiquismo ou carisma de outrem, somente de si próprio. Aí eu queria que o senhor aprofundasse como a consciência, que é ectoplasta, pode aprofundar a raiz dessa autoherança parapsíquica. O problema é trabalhar com as energias assistindo os outros, com a ectoplasmia. Participar desse processo. Aqui é muito bom. Os problemas do acoplamentário, das dinâmicas, os laboratórios, tudo isso você pode estar ajudando os outros. E outra coisa, TENEPS. A TENEPS, a pessoa fica profissional. Vale a pena. O argumentário, a autorrefratariologia, podia dar uma geral, por favor? A pessoa eletronótica não apresenta autopredisposição de acesso às influências positivas e aos bons exemplos advindo de fora da sua interconsciencialidade, de maneira centrípeta, ou mais apropriadamente. Ela não acolhe os exopensene construtivos, os compassageiros evolutivos do próprio entorno existencial, sustentando intensa autorrefratariedade às autorreciclagens do dia a dia. Então a pessoa fica refratária. Isso aí que nós estamos falando. Não recebe... Quando o gargalo existencial permanece de modo persistente, recalcitrante, inamovível, a personalidade humana, ao atingir a 3ª ou 4ª idade intrafísica, pode chegar a melim, ao prenunciar naturalmente a aproximação da dessoma e a falta de perspectiva em relação à pós-dessomática. É lógico que isso aí, tal estado, torna previsível a incidência da melex na pós-dessomática da consciência. A velhice é o aviso prévio da dessoma. A melim é o aviso prévio da melex. Olha isso, olha a lógica dessa história. Ressoma, dessoma, certa. A idade voa. Quer dizer, o tempo... A dúvida
Em relação ao não intermitivista, também ele pode ter essa melexia, ou não Pode, né? Tem o povo que tem. Agora, o problema é que, quando chega num nível desse aí que estava falando aí, caminha para a possessão, né? Junta a fome com a vontade de comer do ponto de vista negativo. Então, a pessoa não sai do gargalo. O gargalo dela é ela se emancipar, fazer uma reciclagem, fazer uma recim, não tem jeito. A gente bate muito nesse processo, insiste muito nesse aspecto, porque é a saída. Agora, ó, sobre esse negócio da briga, eu estava lendo aqui o que eu escrevi. Surras não educam. É tanto que eles são contra esse negócio, por exemplo, de bater em criança, está errado. A educação não precisa de bater na criança. Agora, uma pessoa que está acostumada a bater na criança, ela briga na rua. A pessoa que briga na rua, geralmente bate nos filhos em casa. E outra coisa, é esse cara que ataca a mulher, que é esse negócio aí, da Maria da Penha. Agora, surras não educam. Surra não é processo de pedagogia. Não dá certo. Antigamente tinha uma besteira, que tinha o negócio da palmatória, de bater na mão. Está errado. Outra coisa, batiam naquilo que a criança estava aprendendo a escrever, que é a mão. A palmatória é na mão. A gente ainda é muito animal, né? Mas não é fácil. Há pouco tempo ainda tinha palmatória. Pois é, bem pouco tempo. E deseduca, né? Porque ensina a Pois criança a resolver as coisas batendo. Então, ela vai bater no coleguinha da escola. Ensina para ela a violência. Ela vai dá também certo. usar esse argumento. Totalmente errado. Agora não é usar por essa aí. postura. Adriana, na página 18, a número 3, autocomunicabilidade interdimensional. Se podia dar uma geral, o que ocorre na TENEPS? Tá, olha só. Então, porque a gente está falando, o que é a autocomunicabilidade interdimensional? É o abertismo mental, a recepção crítica. Crítica faz diferença, né? Porque não é uma recepção de qualquer maneira, você está vendo que informação é essa, e ativa de mensagens de consciência sadias. Então, esse é a capacitação que a gente vai conseguindo aos poucos com a TENEPS. E isso é efeito de quê? É o efeito do aprofundamento do contato empático regular comparador. Então, na TENEPS, a gente está lá todo dia acoplando o comparador para fazer o trabalho, todo dia. Então, isso vai criando uma afinidade, vai criando uma intimidade até maior do que às vezes você tem com a dupla evolutiva, porque todo dia você está ali com aquela consciência que está dentro da sua psicosfera, né? Então, o que acontece? Isso facilita esse intercâmbio para cérebro a para cérebro. Então, cada vez mais facilita que essa comunicação do amparador com você ocorra não só no momento da TENEPS, mas também em outros momentos do dia a dia, até chegar a um ponto que essa comunicação fica quase automática, né? Mais lá na frente. Então, isso que a gente estava querendo dizer. E para isso, Arlindo, é necessário ter um espaço mental, né? Que a gente crie o espaço mental para receber essas mensagens. Então, isso tem uma correlação com aquele polinômio que a gente colocou lá, que é, ó, o polinômio na quinta linha. A superação satisfatória do monopólio de problemáticas egocentradas derivado do polinômio, carências, desgostos, paixões, desafetos. Porque esse tipo de coisa, como a gente falou, a questão do humor, do mau humor, a base é o quê? Tem a carência, tem desgosto, tem paixão, tem desafeto. Isso tudo monopoliza a mente das pessoas. E no momento que isso monopoliza, nesse momento ela está inabordável ao amparador, tá certo? Porque imagina a energia que ela está na hora que ela está tendo esse tipo de coisa. Então, até essa conscientização da TENEPS permite cada vez mais esse empenho para começar a eliminar isso aqui da própria manifestação. Tá ok. Adriana, em paradoxologia, Tá. o segundo paradoxo, a autoconsciência quanto ao paradoxo, minutos de desequilíbrio, semanas para reequilibração.
É perfeito, tem a ver com o polinômio que eu acabei de falar, né? Sim. Esse paradoxo, ele já aparece em outros momentos da enciclopédia, é autoconsciência quanto a esse paradoxo, minutos de desequilíbrio. Então, a pessoa, às vezes, ela tem aquele surto emocional, daquela, né, desbundada, como falam, né? Fica com raiva, ficou com euforia, seja o que for, uma exacerbação, uma exaltação emocional. Depois, são semanas para recuperar. E o tenepsista, ele começa a ver isso na própria tenepes dele. Tanto para o mal quanto para o bem, às vezes um excesso de euforia. Depois, para você retomar aquele seu equilíbrio, aquele seu trabalho assim, você vai suar um pouquinho, para suar as energias, para você voltar. Então, é essa conscientização que vai trazendo para a pessoa a noção da importância de se manter mais equilibrado. Então, a tenepes é um laboratório que ali, no momento que você está todo dia montando um campo energético, e o teor desse campo energético é só seu, você não tem como pôr culpa em ninguém, porque estava só você ali, no quarto. Tá certo? Você é o amparador e os seus assistidos. O padrão que está ali, a intensidade, a qualidade daquilo ali, depende de você. Não adianta você pôr a culpa em ninguém. Ah, não estava bom porque o Zezinho... Não tem o Zezinho, é você só. Então, isso vai dando uma escola para você, para todos nós. Porque a gente vai vendo... Diminuiu a qualidade? Opa, o que aconteceu? Eu fiz alguma besteira? Pisei na bola? O que foi? Ou então, está aumentando a qualidade? Ou eu estou acertando em quê? Então, vai te dando essa aferição. E a gente coloca até, tem relação com isso, deixa eu ver qual que é uma dessas aqui, que eu falo quando você vê a autoaferição, autodecoração cosmoética. Eu vejo que um efeito grande da tenepes a pessoa se conscientiza da importância dela se depurar cosmoeticamente para ela manter a conexão com o amparador. É porque vai vindo, né? Cada dia da tenepes, aquilo vem para você de novo. Você sempre está aquilo também bem fixo assim na tenepes da gente, né? Aquilo que a gente errou, né? Aquela ação que a gente fez, aquilo vem muito forte na tenepes, e conforme vai passando o dia, parece que vai consertando, vai diminuindo, você vai esquecendo, vai passando. Vai melhorando, vai amenizando. Aquela situação que você acabou fazendo e depois se arrependeu, achou que podia ter feito de outras formas, né? Podia ter evitado aquela situação. Né? É isso que você está falando, é bem interessante também, que a gente começa a entender um pouco a questão da interprisão, né? Em uma escala menor. O que é a interprisão? A gente faz uma coisa, depois a gente vai ter que refazer várias coisas para limpar aquilo. Então, até nessa a gente vê, vamos supor, você dá uma pisada de bola, né? Depois você vai ver quantos dias de tenepes aquilo vai voltar na sua cabeça para você limpar. Então, já dá uma perspectiva da consequência dos seus atos. Que os atos, mesmo os pensênicos, eles têm efeitos. Então, é bem interessante o que você falou mesmo. Aí você vai vendo, aquele negócio vem na cabeça de novo. Então, você vê que às vezes uma coisa que foi uma bobagem, às vezes de um minuto que você perdeu a cabeça, né, entre aspas, você não perdeu o equilíbrio, depois quantas tenepes você vai ter que ficar jogando energia para aquilo amenizar. Às vezes a gente até tem razão, sabe? Você estava com a razão, mas mesmo você estando com a razão, aquele campo que criou negativo tem um efeito na tenepes e fica você vê 1001 alternativas que você podia não ter passado por aquilo, né? Mesmo você tendo razão nessa situação. Às vezes você tem que ver, você pode ter razão, mas talvez o modo que atuou não foi o melhor. Então, tudo isso dá para estudar na tenepes, né? Que aí você vai vendo, o modo não foi melhor. Como você falou, tem várias alternativas, poderia ter feito isso, daria menos. Depois a gente fica, poderia ter feito isso, poderia ter sido diferente, né? Para evitar. Porque realmente aquilo na tenepes vai ficando de um jeito assim, vai aumentando tanto, né? No começo começa a aumentar aquela situação, e depois com a energia começa a diminuir, até você acabar limpando mesmo, né? E fica resolvido depois dessa situação aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui, aqui, em efeitologia, o último efeito positivo, acumulativo da TARES exercida anonimamente. É a tenepes, né? A tenepes, até a gente chegar depois lá no serenismo, né? Mas a tenepes é aquele trabalho que a gente faz todo dia, é anônimo, ninguém sabe, a gente não deve nada, ninguém sabe se a gente está fazendo direito ou não. Sim. A gente só presta contas a nós mesmos e aos amparadores, quer dizer, mas intrafisicamente
Ninguém está ali fiscalizando. Por isso que fica como TARES. E é TARES, porque a energia ela tem esclarecimento, né? A TENEPS ela é TARES, porque a sua energia, a energia que você está esterilizando, ela tem um padrão de esclarecimento. Sim. Pensa a maior TARES que tem. Você está, vamos supor que você está naquele momento, você está mandando a energia mais equilibrada do mundo. Chega uma consciência totalmente alterada, Sim. adoecida, e ela vai entrar de contato com o padrão energético da TENEPS, você junto com o amparador, um padrão de acalmia. Quer mais esclarecimento que esse? A pessoa vai ver, gente, é possível viver assim. A TARES já começa nesse ponto. Né? Só isso já às vezes vai valer mais do que vários discursos. A pessoa, ela ter essa experimentação de que é uma situação de acalmia, de tranquilidade, como é possível se viver assim. E às vezes aquelas coisas que ela dava muito valor e que deixava ela muito incomodada, ela começa a ver que talvez não seja o mais importante. Okay. Então, isso que a gente está falando, a TENEPS, a gente não sabe. Eu acho que quando a gente dessomar, talvez, nem sei se lá a gente vai ter noção da abrangência da assistência que é feita na TENEPS. A gente não sabe, faz parte do trabalho, a gente não tem muita noção, a gente sabe um pouquinho, né? Mas tudo que está sendo feito. E não é para saber mesmo. Né? Tá, obrigado. Professor Valdo? Sim. Aqui no A, Elisa. No DAC, página 31, tem o complemento, TENEPSologia. Então, é sobre o parágrafo inteiro. Eu estava lendo, relendo, aí eu estou entendendo que para chegar na TENEPS, quem ainda não começou, deveria dominar o EV, dominar o arco voltaico e a auto-mega-euforização. Seria isso? É o ideal dominar tudo que puder, em matéria de energia e parapsiquismo. Sempre vai ajudar demais. Se a pessoa não pode, ela começa com aquilo que ela tem e vê com o tempo o que ela faz. Tá. Aí, no caso, para fazer essa preparação, supondo, para começar a TENEPS, seria, como aconteceu na pergunta do Pilar de ontem, da auto-mega-euforização, seria esse caminho de ir trabalhando primeiro EV, aí o arco voltaico. Isso. E aí, no caso da auto-mega-euforização, ela estaria ligada com a pensenidade. Aí quase sempre vem o processo também dos amparadores que vão ajudar você a entrar nisso. Porque você começando a trabalhar todo dia com as energias, você acaba tendo euforia. Entendi. É aí que vem aquilo que eu falo sobre o processo da primavera energética. Então a pessoa pela primeira vez passou uma fase que é uma verdadeira primavera para ela. Tem gente aqui, parece que foi ontem, anteontem, uma pessoa falou anteontem, disse que sentiu uma euforia da hora para outra. Aquilo é o início do problema da primavera energética, entende? Às vezes a pessoa entra nisso. São os amparadores, às vezes, que promovem uma condição dessa para motivar, para incentivar, estimular a pessoa a caminhar com o processo de assistência. Eu estou passando por um gargalo. Então, o problema é o seguinte, uma pessoa não precisa desenvolver tudo em matéria de energia e parapsiquismo para começar a TENEPS. Não é isso. Ela começa. Agora, se ela se atém ao processo, se dedica, ela vai ter mais assistência, ela desenvolve mais depressa. E a relação da TENEPS com esse gargalo, como funcionaria? A TENEPS, ela tira a pessoa do gargalo mais depressa. Sem TENEPS é mais difícil. Entende? Entendi. Enfatologia, página 15, segunda linha. Pode comentar a otimização autoevolutiva por meio da escrita, estudos e reflexões sobre as vivências interdimensionais sadias? Sim, até eu recomendo o verbete, né, da tenepsografologia. É justamente isso, a otimização. Você vai otimizar a sua evolução na hora que você começa a refletir sobre as suas vivências. Senão você vai tendo um monte de vivências extrafísicas sadias. Se você não registra, se você não pensa sobre isso, e se você não escreve sobre isso, registra, estuda, ela vai passando batido. Então, a gente está querendo ressaltar aqui justamente a relevância de parar para pensar, porque vai ajudar na autopesquisa. Então, teve uma vivência positiva, um extrapolacionismo. Por que aconteceu? Registra. Qual era o meu estado naquele momento? O que eu estava pensando? Era em função da assistência? Então, a gente vai dando mais insights, até para a gente otimizar a nossa evolução. O que eu estou fazendo de certo? Porque a gente sempre pensa muito o que eu estou fazendo de errado, né? Mas também, às vezes, a gente tem que estudar o que eu estou fazendo de certo, até para a gente fortalecer esse certo, que a gente vai também ir mais rápido. Então, era esse processo. Agora,
em antagonismologia, página 17, segunda linha. Gostaria, por favor, que explicasse o antagonismo, responsabilidade interconsciencial, alienação social. Perfeito. A TENEPS, ela é uma responsabilidade interconsciencial, colocando aqui, incluindo as consins e as consciex. Então, é uma responsabilidade que a pessoa assume com as consins e consciexes dela fazer assistência todo dia, né? Jogar através das suas energias. Isso é exatamente o contrário da alienação social. A pessoa se aliena, não quer saber. Então, ela vai dentro do egoísmo dela, ela está na dela e não quer saber de ninguém. Então, é justamente o contrário. Em Paradoxologia, página 17, segunda linha, gostaria que ampliasse com exemplo a autoconsciência quanto ao paradoxo, minutos de desequilíbrio, semanas para a reequilibração. Pensa o seguinte, você está lá, a pessoa lá estava bem, estava trabalhando energia, estava na TENEPS, estava mantendo aquele padrão de energia na TENEPS, fantástico, estava se sentindo super bem, em Primener. Aí vai lá, quebra a unha, fica nervosa. Um exemplo assim, bem crasso, né? A pessoa quebrou a unha, ou alguém bateu no carro dela, ela vai lá dar um surto de irritabilidade. Vê o tempo que ela vai demorar, cada um que tem que fazer, né? Não acredite em nada, faça a sua experiência. Quanto tempo, quantas semanas vai ser para você voltar àquele padrão que você estava antes? Então, tem até um verbete chamado parêntese patológico, né, do professor Valdo, que mostra isso. A pessoa abre um parêntese patológico, ela se permite um surto emocional, e isso tem consequência. Então, a todo aquele equilíbrio que às vezes ela estava mantendo de trabalho e de energia, de assistência, ela vai demorar um pouco, porque houve um desequilíbrio muito grande e vai demorar um tempo para reequilibrar. Então, era isso aqui que a gente não esquecer dessa situação. E quanto mais a TENEPS, ela ajuda a ver isso. Então, ela vai mostrar a cada dia como aquele desequilíbrio tem consequências. E aí vai, qual é a consequência dessa consequência, então? É a pessoa começar a investir mais em querer se manter mais sem irritação, querer manter maior o equilíbrio, dentro do possível, ela se manter numa retilinearidade. Na tecnologia, página 16, primeira linha, a técnica da passividade alerta. E a terceira, as paratecnologias assistenciais. Tá. A técnica da passividade alerta é a técnica descrita pelo professor Valdo no livro Projeciologia, que é a técnica da TENEPS. A pessoa ela está passiva na medida que ela está ali deixando que o amparador tome conta do trabalho, mas ao mesmo tempo ela está alerta, ela está lúcida, ela está vendo o que está acontecendo. Então, ela não está apagada, ela está vendo a situação. Então, ela está lá ombro a ombro com os amparadores. E as paratecnologias assistenciais são muitas, né? A própria TENEPS é uma paratecnologia. A esterilização de energia é uma paratecnologia, o estado vibracional, o arco voltaico, a megafurização, acesso à central extrafísica, tudo isso são paratecnologias visando assistência. Está correto eu pensar que, como o mundo extrafísico não sofre as leis da física de espaço e tempo, a comunicação, absorção, exteriorização de energias é possível ser acessada em qualquer meio, desde que se sintonize de forma adequada com a mesma. Está certo, é por aí. Vai em frente. Desde os 5 anos sou interessado pelo conhecimento sobre o universo. Sempre estudei e pesquisei as teorias cosmológicas como hobby, sejam elas na ciência ou no misticismo. Na universidade, desviava os meus estudos para estudar as teorias cosmológicas. Atualmente estou criando uma vasta biblioteca sobre o assunto. Penso em elaborar uma mega GESCOM que discuta as teorias atuais do universo com os achados e descobertas conscienciológicas. Toda vez que penso no assunto, sinto euforia. Será que vale a pena tal mega empreendimento a longuíssimo prazo? Ou seria isso megalomania? Eu poderia, ao longo do processo, ter inspiração do amparo extrafísico? Não, eu acho que você já tem. Agora, seria bom para você embolar seu meio de campo aí e melhorar ainda mais, é você entrar em contato com Felipe Piccolo, aqui no CAEC. Depois você dá um toque lá para a recepção, que eles vão falar como é que você entra em contato com Felipe Piccolo. Ele vai te dar uma geral sobre esses assuntos, que ele está mais
para sempre. Porque ele falou em descobertas conscienciológicas. Então é bom, né? Ele saber aí da IC que eles estão preparando aí do processo da extraterrestriologia. Agora, ó, eu acho que ele está com 32 anos, é bacharel em geografia e mestre em física aplicada. Você está com tudo, é por aí, vamos em frente, é assim mesmo. É. Vamos assumir. Adriana, em voluntariadologia você coloca o paravoluntariado tenepsista. Você podia, assim, dividir com a gente alguma experiência ou percepção que você já teve em relação ao paravoluntariado tenepsista? Olha, o paravoluntariado que a gente está falando, todo esse trabalho, a TENEPS, eu considero que é um paravoluntariado. No momento que você está fazendo um processo que ele é primordialmente extrafísico. Então, o que eu entendo que entraria no paravoluntariado? Então, desde o trabalho da TENEPS, todo trabalho de epicentrismo consciencial, as projeções lúcidas que a gente tem, que vai fazer algum tipo de assistência. Então, tudo isso eu estou colocando dentro do paravoluntariado. Então, é um voluntariado que ele é predominantemente, ou pelo menos tem uma primazia do parapsiquismo extrafísico. E que é diferente, por exemplo, uma coisa é você fazer o voluntariado, por mais que tenha extrafísico, mas tem a questão aqui administrativa dia a dia. Outra coisa é a hora que o primordial ali é a escagem lúcida, você está escando consciência, você está esterilizando energia, então tem uma primazia de uma parte mais extrafísica. Então, isso que eu estou considerando. Além do amparador da TENEPS, você já detectou alguma equipe assim, mais constante no trabalho da TENEPS? Não. Dentro da TENEPS, é o amparador de TENEPS, não vejo isso não. O que a gente vê, quando a gente vai dar cursos, a gente vê que consegue, tem até dinâmica parapsíquica. Ali já há outras equipes que estão trabalhando ali junto com você. Então, é num contexto maior. Tipo um complementar, um curso CP2, uma dinâmica parapsíquica, até um curso normal, uma aula, alguma coisa, dependendo do contexto que esteja. Tá? Adriana? Sim. Oi, Elisa, aqui no ar de novo. Oi, Elisa, fala. É o seguinte, na página 17, perfilologia, tem elencologia, a consim tenepsável. Tá. Aí, no caso, se a gente convive e quer assistir uma consim não tenepsável, até inabordável, que está numa fase de gargalo, o que a gente poderia fazer nesse caso? Olha, depende, você tem que ver qual é a situação da consim tenepsável. Não tenepsável, né? A consim tenepsável é um verbete, até que você estava perguntando de TENEPS, vale a pena você dar uma lida, tá? Tá. Que é justamente vai estar falando da questão que a consim ela está predisposta a começar a fazer a TENEPS. Agora, aí depende do nível que você vai avaliar. Você falou antes que ela estava inabordável, né? Se Sim. a consciência está inabordável, já há uma situação meio complexa aí. Você pode tentar ajudar indiretamente, seja através da energia, seja através, às vezes, da doação de um livro, se tiver chance para isso, ou, às vezes, em função de uma terceira pessoa que pode chegar lá. Então, você tem que ver qual é o nível dessa inabordabilidade. Sim. É total ou não? Às vezes, você Não. pode dar livros, alguma coisa, você vai tendo... o que eu vejo é o seguinte, na minha experiência, quando a gente está querendo ajudar uma pessoa e a gente começa a pensar sobre isso, vai vir as inspirações. Se a intenção é boa, se a gente está querendo ajudar, surgem inspirações do que a gente pode fazer, às vezes é um presente, alguma coisa que pode quebrar um gelo para a gente passar uma informação. Então, o que eu vejo é isso. Você não faz TENEPS, né? Que você estava perguntando. Não. Então, veja como você pode fazer, começa a pensar, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E deixa que isso vai surgir, vão surgindo as inspirações. E procura sempre jogar energia positiva, sempre que pensar nessa pessoa, pensar de uma forma mais positiva, buscar pensar nos trafores dessa pessoa, tudo isso ajuda a conexão com os amparadores que podem te dar inspirações sobre a melhor forma de abordar. E ver se ela está querendo ajuda ou se ela está precisando realmente de ajuda. Né? A pessoa está em gargalo, nitidamente. Uhum. E diz que quer ajuda, mas a prática, né, a teática não existe.
às vezes vai aos poucos, vai vendo, às vezes é o fôlego da pessoa, né? Então, às vezes a gente está querendo que a pessoa dê um passo maior do que ela está no momento capaz de dar. Então, vai vendo o que dentro dos passos, se ela está pedindo ajuda, já é meio caminho andado, então ela já está aberta, então ela já não está tão inabordável assim. Começa a ver como que você pode ajudar dentro daquilo. Às vezes é encaminhar, e entra naquele polinômio, né? Às vezes é encaminhar para uma terapia, para uma psicologia ou para uma consciencioterapia, dependendo do nível de abertismo da pessoa, para um curso conscienciológico, se ela gosta de energia, às vezes você vai indicar um curso de energia, se ela gosta mais de autopesquisa, Então, hoje a gente tem um leque de vários cursos que é quase uma receita, né? Então, ver o que essa pessoa, ela pode, por onde pode entrar, talvez, as informações. Entendi. Né? Então, às vezes, existem hoje, tem o Mais Energia, tem Código Pessoal de Cosmoética, tem tanta coisa, e a complementário, que está começando hoje. Então, qual o curso, talvez, tenha hoje no IPC, né? Tem a questão da projeção, que é o CIP, tem o Assistenciologia, então, essa pessoa, ela vai vendo aonde que talvez pega, onde a pessoa pode ter um pouco mais de motivação. E você, às vezes, dá receita, você paga o curso para a pessoa, se for o caso, ou dá um livro, ou também tem tantos livros por aí. Tá certo? Ajudei? Ajudou, obrigada. Adriana, aqui na página 16, para fatologia, a última linha, a TENEPS enquanto curso particular para profissionalizante de parapsiquismo interassistencial cosmoético. Dá para você explicar? E me chamou a atenção essa questão do curso particular. É particular, né? Você está sozinho ali, né? É particular o curso, eu sou o amparador e você. Isso que a gente queria fazer esse jogo aqui de palavras, mas na verdade é para frisar o objetivo desse verbete, é justamente frisar a questão de como a TENEPS ela nos capacita para a gente enfrentar uma vida parapsíquica maior. Então, como a gente pode valorizar isso? E lembrando que é aos poucos, né? Nada é assim, ninguém está pronto. Aos poucos a gente vai sendo capacitado a partir da TENEPS. Então, no momento que a pessoa se disponibiliza para fazer assistência na TENEPS todo dia, e aí ela vai ter um amparador lá que vai ser designado, né, para trabalhar com ela, ela vai ser a primeira assistida. Né? Então, ela vai tendo um curso a partir dos extrapolacionismos que ela vai tendo, as experiências todo dia de acoplar com consciências mais diferentes. Então, ela vai vendo padrões de energia diferentes. Então, como é todo dia um pouquinho. É todo dia um pouquinho, ela vai crescendo. Então, um curso, como a gente falou, particular, porque é só o amparador com você, a partir do próprio trabalho você vai aprendendo. Para profissionalizante, porque a tendência é a pessoa ir cada vez mais se tornando profissional na assistência parapsíquica, de parapsiquismo, que é o parapsiquismo, ele é interassistencial, não é um parapsiquismo puro, e o sério cosmoético. E aí entra aquilo que a gente falou de depuração, né? Porque a gente vai vendo que quanto mais cosmoético, quanto mais incorruptível a gente consegue ser, mais a TENEPS começa a funcionar melhor. Então, isso tudo também vai sendo um balizador para o próprio tenepsista. Então, eu vejo a TENEPS como um curso mesmo. Eu vejo ela é a base do epicentrismo consciencial, não só para a pessoa se tornar epicentro, mas também para ela sustentar, porque só tornar não quer dizer nada, né? Sustentar o trabalho de epicentrismo até ela chegar lá no MOFIEX, né? Chegar no máximo, que seria como a gente fala no Exemplologia, né? Então, a gente coloca como mínimo esse treinamento para assumir a questão de EPICOM e como máximo, né? A questão quando a pessoa já consegue instalar o MOFIEX. Então, ela foi justamente a TENEPS, nos 20 anos no mínimo de TENEPS, todo dia ali dedicando, que ela começa a ter possibilidade de atingir o MOFIEX. Então, é um curso. E isso que eu quis fazer essa analogia com a questão de curso. É todo dia, todo dia, todo dia. Como é que você concilia projeções com TENEPS? Como é que acontece com você como? Você está fazendo a TENEPS e você ter projeções durante a TENEPS? Eu não tenho muita projeção sobre a TENEPS, não. Pode acontecer, mas não é a regra. Tá certo? Okay. Não é a regra. Obrigada. A projeção pode ocorrer em outro momento. Na TENEPS em si, não é muito regra, não. No meu nível, não. Uhum. Tá ok, obrigada. Adriana, na página 16, trinomiologia,
É esse primeiro trinômio, o avanço tenepsista no trinômio tempo, empenho e autodepuração. Tem a ver com o que a gente estava falando antes, Você né? chegou a falar desse? Né? Não falei não. É assim que falei que tem correlação ali com o que a gente estava falando antes. Que a gente vê que o avanço na TENEPS, ela parte desse trinômio aqui. Primeiro é o tempo, é o acúmulo de experiência, todo dia um pouco. Por isso que a gente fala, os 6 meses, depois tem os 3 anos, depois tem os 10 anos, depois tem os 20 anos de TENEPS. Quer dizer, ela não dá para dar salto. Ela é um processo, como tudo na vida, né? Qualquer habilidade que a gente queira fazer, tocar um piano, dançar, seja o que for, essa habilidade ela é dia a dia, é cada vez um pouco. Então, o fator tempo, ele é fundamental nesse processo. O empenho, não adianta o tempo, a pessoa pode ter 30 anos de TENEPS, se ela não tem um empenho, uma dedicação disciplinada, também não adianta nada. Aí só o tempo sozinho também não adianta, é o tempo junto com o empenho, que é aquela dedicação ao trabalho, e a terceira coisa, ela pode ter o tempo e a dedicação, mas sem a depuração cosmoética, ela ir crescendo também de incorruptibilidade, também ela não vai muito longe. E aí entra a recim. Então, eu vejo que esses 3 pilares que estão na base do crescendo da TENEPS. Então, é o tempo, que não tem jeito, é o tempo mesmo, é um pouquinho de cada vez, né? A questão da dedicação, a pessoa se dedicar com horário, buscar ser pontual, estar lá sempre descansado e tal e coisa. E o outro, ela ir depurando, porque a TENEPS ela vai mostrando também aquilo que não funciona, aquilo que precisa melhorar. Então, se a pessoa só vem e não faz nada, também não vai muito longe. Então, eu vejo que essas 3 coisas que são sinérgicas, podia até ser um sinergismo isso aqui, são sinérgicas para se chegar a um desenvolvimento maior. E nessa questão da autodepuração, ela ocorre durante a TENEPS, é isso? E mais não, ou menos. O que eu vejo. Também fora a pergunta. Aí eu coloco lá no 6, Arlindo, olha. O saldo habitual das intenções e ações pessoais e a efetivação das ESINs. Esse processo de depuração contínuo, que é a base da evolução consciencial, da nossa evolução, é a gente se depurando cada vez mais, buscando ser o mais incorruptível possível a partir do tempo. E a gente vê que a TENEPS ela ajuda por quê? Está lá, o efeito da autocomprovação da incorruptibilidade exigida para sustentar a conexão com o holopensene mais saudável. Então, para manter uma TENEPS 24 horas, imagina o nível de incorruptibilidade. Tem que ser incorruptível. Porque como é que você vai conseguir manter o amparador do seu lado 24 horas? Tem essa situação. Então, a gente vê que, por exemplo, na TENEPS, se a coisa não está bem, como a gente está falando dos exemplos aqui, a TENEPS ela vai te mostrando o que você precisa melhorar. Porque você vê, chegou lá, você chegou para a TENEPS, não aconteceu nada. O amparador falou assim, hoje eu não vou. Por exemplo, assim, você não vê, você não consegue conectar. Quer dizer, vai, eu acho que ele vem, né? Mas estou falando, você não consegue se conectar, você tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Sou eu? É o meu corpo físico? Eu não estou bem de saúde? Eu deixei, às vezes, não estou passando bem? São as minhas energias? Eu me intoxiquei com alguma coisa? São as minhas emoções? Eu estou, às vezes, muito exacerbada emocionalmente esse dia que eu não estou conseguindo nem conectar com o amparador? Ou as minhas ideias? Eu estou com algum pensamento mais patológico? Então, você começa a ver, a partir do que acontece na TENEPS, aquilo que às vezes você está errando e vai mostrar na hora. Então, na hora, você vê, todo dia você tem um padrão. Você sabe qual é o seu padrão da TENEPS. Se aquilo aumentou ou aquilo diminuiu, é uma coisa para pesquisar. Se aumentou, por que aumentou a conexão hoje? Tem função do trabalho que eu estou fazendo? Ou eu que estou mais predisposto? O que foi? Ou o contrário, hoje o negócio não está bom. Até foi falado ontem, né? A pessoa dormiu na TENEPS, começou a dormir muito na TENEPS. Tem que ver, ela está muito intoxicada. O que aconteceu? Então, tudo isso ela vai te permitindo você ir depurando, você ir começando a ver os seus erros e acertos todo dia ali, ó. É o efeito imediato da sua pensionização vai aparecer. Aquilo que o colega falou, né? Então, às vezes a pessoa fez uma situação lá que não ficou bem parada, vai ficar um tempão depois tentando limpar aquilo na TENEPS. Ela vai ver, opa, o efeito é na hora, o efeito é imediato. Então, isso é um instrumental para a pessoa ir depurando ela mesma. O que eu fiz de cosmoético ou o que eu fiz de anticosmoético? O que eu pequei na minha cosmoética para isso estar acontecendo? Então, isso que a gente está querendo dizer, como a TENEPS pode ajudar nesse processo. Tá, ok, obrigado. Adriana, Sim. Karine, Fala. Página 18, o item 11. Eu não faço TENEPS ainda, mas eu gostaria de aprofundar essa questão em 2 aspectos. Você fala o manejo da escagem consciencial lúcida
em momentos críticos desanuviando holopensenes. Primeiro, se você comentasse que momentos críticos você considera, e segundo, se você identifica aspectos assim da raiz do temperamento da pessoa que dificulte o manejo dessa escagem. Olha, a escagem ela vai depender de uma série de coisas. Lembrando que essa função aqui é a máxima que a gente está buscando, tá certo? Que é a pessoa ter um processo de desassédio interconsciencial da melhor forma possível. E o que é o desassédio? É justamente você escar uma consciência. Você está vendo a pessoa está assediada, você consegue ir lá e pegar esse assediador para você e depois você vai encaminhar. Então, esse manejo que é a questão que a TENEPS vai te ajudar. E desanuvia o holopensene, tanto da pessoa quanto, às vezes, de um ambiente, dependendo, vamos supor, tem um assediador que está criando o maior caso numa situação. A pessoa, o veterano na TENEPS, aquela pessoa que tem um domínio maior, ele vai chegar lá, vai puxar aquelas consciências todas, e às vezes todo mundo fica mais tranquilo, não sabe por quê, o ambiente ficou bom, todo mundo ficou calmo, por quê? Aquelas vezes consciências que estava ali atrapalhando, ela foi encaminhada. Então, isso é o que a gente está falando, que é uma capacitação que a TENEPS vai te ajudando a chegar nisso. Agora, o que é isso efeito? Da consolidação do suporte extrafísico de atendimento e encaminhamento das consciências. O que é a TENEPS? Não é isso? Durante aqueles 50 minutos, a pessoa vai lá, vai estar chegando consciência, você energiza, uma amparadora encaminha. Aí chega outra, você energiza, uma amparadora encaminha. Aí chega, isso é a TENEPS, não é isso? Sim. Então, o que vai fazer? Quando você começa a ter essa infraestrutura maior, essa confiança maior, chega um ponto que você consegue, vai lá, pega o assediador, paga o amparador, encaminha. Você faz aquilo que você faz na TENEPS. É a TENEPS 24 horas. Tá? Aí você falou questão de personalidade. Isso, a pessoa tem que ver. Eu acho que isso aqui não entra a personalidade, entra a pensenização e entra domínio energético. Não adianta a pessoa ter, ela tem que ter um domínio do estado vibracional, uma série de domínios para ela conseguir ter um manejo, um jogo de cintura, um traquejo para ela fazer isso. Mas não só isso, tem que ter o domínio de energia, aí tem a questão da ortopensenização, uma série de processos que é a questão da desperticidade. Tudo aquilo que a gente já estuda, que são os trafórios do desperto, que é a hora que você consegue fazer essa escagem em qualquer lugar, dentro do possível, né? Qualquer não, porque tem um local inabordável que você não vai mexer, mas dentro do possível, o seu amparador está ali, você vai lá e faz esse desassédio. Tá certo? Então, Sim. Temperamento, eu acho que aí tem que estudar tudo. Lê aquele verbete Ser Desperto, que mostra vários trafórios do ser desperto. Né? Tem vários itens. Então, começa a ver. É isso, eu vejo que para a pessoa ter esse manejo bem, é a desperticidade. Ok. Mais uma questão. Na página 15, na parafatologia, Tá. Na quinta linha, de baixo para cima, você comenta o aumento gradativo das solicitações de auxílio à consciência e consciência. Eu entendo que você está falando no contexto da TENEPS, Isso. mas eu estou trazendo para o meu caso. Tá. Eu percebo que isso tem acontecido. Você acha que isso é um aspecto que a gente pode considerar como um parâmetro, um critério para a gente avaliar a condição pré-TENEPS? Olha, a questão da TENEPS, até no verbete consciente-tenepsável, lá na frase enfática, fala justamente isso, né? Que a pessoa, que é uma decisão pessoal e intransferível, né? A pessoa que tem que perceber isso para você. Agora, se está havendo esse aumento da demanda, isso tem que ver. O que eu estou fazendo? Em que eu estou acertando, de certa forma, né? Porque você, de alguma forma, você está conseguindo ajudar as pessoas, e nem que seja de boca em boca, as pessoas estão vindo buscar auxílio para você. Então, isso é um crescendo. Agora, disso para ser um sinal de TENEPS, você que tem que ver. Faz o seguinte, está na dúvida? Relê o manual. O manual é para ser lido e relido várias vezes. Eu já li esse manual, já perdi a conta. Então, lê o manual da TENEPS de novo, marca tudo e começa a ver se é a hora ou não, se você está pronto ou não. Tá, ok, obrigada. Professor, em muitos livros é dito que os chakras podem ser girados para a esquerda e a direita. Isso faz muita diferença na cognição e no parapsiquismo? Qual é o efeito provável de eu girar todos para um sentido único? Olha, você é complicado com esse negócio, é você mais uma vez. O problema todo é o seguinte, isso tudo é secundário. Se a sua vontade é grande, você mexe com a energossoma, é todos os chakras de uma vez. É aquilo que eu falo, você mata mosquito com bomba atômica. O negócio é terrível, é assim que o povo fala.
Então, usa tudo por atacado e esqueça esses detalhes, que isso aí não leva a nada. Porque você tem que dominar todos os chakras com o passar do tempo. E, dependendo da situação, é colocar todos os chakras, primário, secundário, terciário, a energia toda que você tem, para chegar naquele objetivo. Isso é que é o ideal. Raciocina nisso que você comanda a energia. Agora, usar essas coisinhas de detalhes insignificantes não leva a nada. Agora, na acupuntura, isso às vezes é importante. Um cego de nascença que desenvolva uma boa clarividência, deixa de ser cego e passa a enxergar normalmente, é muito difícil, mas tem gente que consegue isso. Eu conheci cego que tinha projeções conscientes e ele tinha o processo da descoincidência e ele enxergava melhor. A verbetógrafa. Quais foram os principais gargalos superados através da técnica energética pessoal? Está juntando aí as coisas hoje. Ah, sim. Olha, eu acho que os gargalos a gente tem sempre, né? Eu acho que toda mudança de patamar é um gargalo. Então, na hora que a gente começa uma TENEPS, os 6 meses, é um gargalo, né? Depois, manter a TENEPS, que tem aqueles períodos que parece que a TENEPS dá a impressão, eu vejo várias pessoas falando isso também, parece que o negócio não está andando. Então, é um outro gargalo que a pessoa precisa parar e estudar ou ver o que está acontecendo. Então, existem vários. A questão do epicentrismo também, assumir o epicentrismo é outro gargalo. Então, agora nós temos um gargalão, que é a questão da desperticidade, que está todo mundo aí trabalhando. Então, são fases que a gente vai passando e que tem mais gargalos. Então, em relação ao trabalho da energia, é isso, o gargalo é esse. É manter firme, é o brio, né? Buscar ali firme e manter a condição. No verbete do DAC, o adendo Ressexologia, página 31, o senhor poderia aprofundar este item? Quem seguir esse roteiro de renovação pessoal que nós mostramos aqui, já foi experimentado e com bom êxito por milhares de pessoas, ultrapassa o gargalo vivencial, alcança maior autoconfiança e sente-se muito melhor ante o futuro imediato. Busquemos as autoexperimentações. O que eu falo aqui é o seguinte, EV, arco voltaico, auto-mega euforização, para começar. E isso aí, se a pessoa leva para a TENEPS, a situação muda. Então, com o passar do tempo, depois de alguns anos, a pessoa domina o problema da assistencialidade. Na mesmo tempo que ela domina a assistência, ela vai dominar a energia para si e o parapsiquismo assistencial. Com isso, ela desenvolve várias manifestações e predisposições de parafatos, de parafenômenos. Então, vale a pena caminhar por aí, porque é por aí que dá certo. Sou iniciante em parapsiquismo e tive muitos benefícios ao trabalhar com energias. Iniciar a TENEPS, mesmo com tempo disponível e conveniente, tenho boa vontade, mas isso basta. Ou melhor é estudar mais e com calma. Quando posso iniciar a TENEPS? Após alguns anos de estudo da Conscienciologia, ou só com auxílio dos amparadores, estudando como autodidata, é suficiente para iniciar a TENEPS? Meu objetivo é praticar assistência de forma a ser útil a outras consciências, pois simpatizei com a proposta da TENEPS. Olha, a gente não sabe, é só você que sabe que hora que você deve entrar para praticar a TENEPS. Se você está na dúvida, espera mais um pouco. Você deve escutar seu amparador, é por aí. Agora, você não precisa de ser super catedrático em parapsiquismo para começar a TENEPS. Não, você pode começar e com o tempo você vai desenvolvendo junto com o amparador. Agora, tem que ter autodedicação diária para o resto da vida na assistência aos outros. A verbetógrafa. Você poderia, por favor, aprofundar um pouco sobre as projeções que ocorrem na TENEPS, especificamente nos meses iniciais? Olha, como eu falei antes, isso não é uma conduta padrão para mim. Eu acho que o mais sério nos meses iniciais é justamente você estar bem ali junto com os amparadores para você fazer a sincronia junto com o amparador. Então, você está ali junto, trabalhando junto. Então, eu não vejo isso, eu acho que o mais sério nesse momento é você estar dominando essa parte.
Porque a projeção ela vai começar a predominar quando tiver mais perto da questão da ofiexia, como a gente vê, que a ofiexia já está trabalhando do lado de lá. Então, é assim, professor Paulo, se quiser complementar, mas eu percebo assim, não, que tá bem, é por aí. Né, as projeções é quando está mais lá perto para a OFIEX. Né? Adriana, página 17, polinomiologia, quinta linha. A superação satisfatória do monopólio Desistiu? É longo. Começou a enrolar a língua. Vamos lá. A superação satisfatória do monopólio de problemáticas egocentradas derivadas do polinômio, carências, desgostos, paixões e desafetos. É justamente o que a gente falou antes, né? Que a gente começa a ver que esse polinômio, quer dizer, a pessoa que é muito carente de emoção, que fica ou de energia, que é o vampiro, né? Ou então desgosto, que é a irritação. O que é irritação? A irritação é quando você está desgostoso com alguma coisa, né? Alguma coisa não ocorreu como você imaginou, gostaria e queria que ocorresse. As paixões, né? Que sejam as paixões, aquelas apegos excessivos, e os desafetos, essas 4 coisas aqui, elas atrapalham o seu equilíbrio. E atrapalhando o seu equilíbrio emocional, ela vai também ter uma consequência direta na qualidade da sua TENEPS. Então, a pessoa começa a ver o preço. Porque uma coisa é alguém te dizer, olha, você tem que manter o equilíbrio, porque isso é bom, porque você vai ficar mais equilibrado, vai ser melhor para todo mundo. Outra coisa é a TENEPS, ela te permite que você vê na hora, todo dia, os efeitos. Então, você vê como que você se desequilibra emocionalmente, e ali vai dar na hora, na TENEPS, vai te mostrando isso. Porque você vai ter um efeito imediato na hora da sua conexão com os amparadores. Isso vai ter resultado. Você vai ver também, às vezes, um desequilíbrio emocional na hora da TENEPS, você vai ver os efeitos daquilo. Você vai ter que trabalhar alguns dias, como o colega falou, para melhorar aquela situação. Então, com isso, não é porque alguém te contou que a emoção não é um bom negócio, a emoção exacerbada, obviamente, né? Você vai ver na prática. Tem as suas experiências pessoais. Então, isso você começa a ver que não é vantajoso para ninguém esse polinômio. E para você, principalmente. Bacana. Na página 16, na efeitologia, eu acho que é a 4ª linha. Os efeitos do bom humor nas diversas circunstâncias cotidianas na manutenção da psicosfera rígida para acolher os assistidos. Muito bom. Olha só. Os efeitos do bom humor, como foi falado até no verbete do DAC, né, do bom humor. Porque, pensa bem, uma pessoa mal-humorada, como é que ela vai poder assistir alguém? Não há condições, né? Ela está fechada para balanço. O bom humor, que é justamente as circunstâncias cotidianas, elas nem sempre são como a gente gostaria. E a pessoa que consegue, quanto mais a gente conseguir manter o bom humor nisso, a gente vai conseguir manter a nossa psicosfera mais saudável. E aí a gente pode acolher os assistidos na hora que precisar. E aí sim a gente está se capacitando para chegar na TENEPS 24 horas. O que é a TENEPS 24 horas? A gente está o tempo todo ali pronto para receber. Disponível, sem os... não, agora eu estou de mau humor, agora eu não quero, agora eu não estou afim, agora eu estou chateado, agora eu estou... Não tem isso. Por isso é tão difícil. Por isso não é fácil chegar na TENEPS 24 horas. Agora, porque ele exige um equilíbrio 24 horas. Você já pode, na próxima vida, renascer em Portugal. Tá bom, português é difícil. Tá certo? Vai ser lusitano. A gente colocou aqui na frase enfática, eu acho que era para mostrar, né, que é o resumo de tudo, que a identificação autocrítica, sincera e detalhista das aptidões adquiridas com a TENEPS, ela mensura a experiência. Então, a pessoa ela começa a ver qual o nível de experiência que eu já tenho, ou que eu ainda preciso ter,
os proveitos, o quanto que eu estou aproveitando da questão da TENEPS, né, o quanto eu estou aprendendo com a minha TENEPS, e o quanto eu estou acertando, ou não, do praticante, na assistência interdimensional amparada. Então, na hora que a gente para, esse é o objetivo do verbete, né, para ver o que a TENEPS até hoje, seja lá se eu tenho 1 ano de TENEPS, 20, 30 anos, seja lá o que for, o que a TENEPS até hoje me capacitou para quê? Para a minha vida diária. O que eu estou aprendendo? O que está acontecendo comigo? Isso ajuda a pessoa a chegar nessas 3 coisas aqui. E ela vai ver. Então, se eu tenho lá 5 anos de TENEPS, o meu nível de aprendizagem está condizente com esses 5 anos? Será que eu já poderia ter mais coisa ou não? Então, isso tudo vai servindo para fazer uma avaliação. Uma pergunta, a gente tem muita coisa a fazer no dia a dia, né? Mas eu estou pensando mais e mais sobre realmente priorizar TENEPS. Então, agora eu tomo siestas à tarde para ficar melhor na hora de TENEPS, coisas assim. Então, até qual nível você acha que vale a pena priorizar a TENEPS no seu dia a dia? Você colocar ele quase número 1 ou tem outras coisas que é mais prioritária para você? Ou... O que a gente coloca aqui na patologia, se eu não me engano, é na patologia, a última frase, né? A TENEPS inserida no rol dos principais valores pessoais, né? A TENEPS é um valor. Para você estar lá bancando todo dia, ela tem que ser um valor para você. Senão, vamos supor, se a pessoa é muito workaholic em relação ao trabalho, não, hoje eu não vou fazer TENEPS não, porque hoje tem que terminar esse trabalho aqui. Então, ela já colocou o trabalho, às vezes intrafísico, na frente da TENEPS. Então, a TENEPS, na hora que você faz esse compromisso que é multidimensional, e o mais difícil da TENEPS é o quê? Porque você não vai ter prazo, não vai ter um chefe, é você com você. Então, a decisão é um para-dever que você colocou para você. Se ela não tiver entre um valor, entre pelo menos os principais, né, para não falar o principal, né, e não sei, aí cada um tem que ver. Pelo menos dos principais valores, vai ser muito difícil a pessoa bancar uma TENEPS diária. Porque sempre vai acontecer alguma coisa que pode desviar. Não, hoje tem que fazer isso, hoje tem que fazer aquilo, hoje tem que fazer aquilo outro. E vai enrolando e a TENEPS começa a ficar em segundo plano e a gente até questiona se ainda é uma TENEPS ou não, né? Então, isso que aí cada um tem que ver. Então, é isso que a gente queria falar. Realmente, a TENEPS, no momento que a pessoa assume esse compromisso, tem que lembrar que é um compromisso. Que o amparador vai estar ali, que vai ter assistido ali, e que o fato da gente não enxergar isso não quer dizer que isso seja menos importante. Por favor, professor Valdo. Essa questão da projeção e com a TENEPS, por exemplo, eu sei que nada vem de graça e tudo tem uma razão de ser. Então, eu já tive aulinha mesmo, por isso que me chamou a atenção a coisa do curso particular que ela colocou na parafatologia. Eu já tive aulas durante a TENEPS, provavelmente patrocinada pelo amparador, de sair do corpo de várias formas, né? Sair pela cabeça, pelos pés, por afundamento, entrava e saía o tempo todo. E cheguei a ter uma projeção fazendo assistência dentro do horário da TENEPS, e foi assim que eu tive melhor nível de lucidez. Foi essa projeção. Aí, com base nisso, lógico que eu estou longe do FIEX, né? Não estou nem, sei que está longe, mas a gente já começa a botar o pé dentro, né? Pelo menos isso. Diante disso, assim, o que poderia eu tirar de... O que poderia o quê? O que eu poderia, digamos assim, tirar dessas experiências? Tirar você se dedicar cada vez mais a ter lucidez na interassistencialidade, para você progredir ainda mais e mais rápido. É por aí. Você está no caminho. Agora, veja, olha bem o processo do universalismo, da cosmoética, da prioridade, do seu equilíbrio pessoal. Observa essa TENEPS acabou com a sua irritação. Você não é mais irritada. Então, olha essas coisas e anota isso tudo. Vê como é que você é. Assuma a sua nova condição de tenepsista. Entende? Um tenepsista, ele não pode ter as reações de uma pessoa da rua, aí, um homem comum, uma mulher comum. Ele tem que ter uma coisa mais avançada, senão o que está adiantando? Quanto tempo você está praticando a TENEPS? Pois é, você já está começando a ficar veterano no assunto. É por aí.
Anota isso tudo para você ver agora quais são os níveis de extrapolacionismo parapsíquico que você está passando, que você está vivenciando. Isso vai ajudar você também. Nível de extrapolacionismo parapsíquico. Agora aqui, em Crescendologia, página 16, primeira linha. Pode aprofundar o crescendo evolutivo do epicentrismo multidimensional até a TENEPS 24 horas. É o que a gente está falando aqui, né? A pessoa começa, justamente a TENEPS, ela começa a ser um epicentro, nem que seja naquele momento da TENEPS, junto com os amparadores. Esse epicentrismo, ele vai crescendo, ela vai começando a epicentrar cada vez mais outras atividades, a chegar a um ponto que ela chegou lá na TENEPS 24 horas, que eu imagino que seja, ela aconteça perto do FIEX ou junto com o FIEX. Então, até se chegar lá, isso é um crescendo, a pessoa vai aumentando o escopo de epicentro. Uma coisa é epicentrar uma TENEPS, você é um amparador dentro de 50 minutos. Outra coisa é você epicentrar um curso maior. Outra coisa é você estar 24 horas epicentrando o que vier pela frente, você sendo um peão 24 horas de assistência. Então, é um crescendo, a pessoa vai aumentando o estofo, né? A tara parapsíquica. Em indicadores 17 e 18, pode comentar, por favor, o item 01, atilamento interdimensional, e o item 12, liderança parapsíquica. Tá. O atilamento interdimensional é aquele empenho para a pessoa se entrosar com a equipex amparador onde quer que ela esteja. Então, ela vai buscar, a gente usou a palavra empenho, que ela vai buscar se empenhar, porque você tem que ter um trabalho para isso, né? Para que você se conecte com os amparadores daquele ambiente, daquela situação. E isso, para você chegar nisso, isso é um efeito da pessoa constatar a capacidade que ela tem de afinizar com os amparadores e a potencialização dos resultados quando ela atua na TENEPS. Então, na TENEPS, ela vê que ela é capaz, ela vai vendo cada vez mais com a experiência, que ela é capaz de atuar junto com os amparadores, em conjunto, e, ao mesmo tempo, como aqueles resultados eles são produtivos. Isso vai mostrando, vai dando confiança que a pessoa possa fazer isso em qualquer ambiente, né? Buscar estar com essa conexão em qualquer ambiente. E o outro é a questão da liderança parapsíquica, né? Que é o epicentrismo de contextos tarísticos em conjunto com a equipex técnica. Então, isso é fruto de quê? Do treinamento rotineiro, todo dia ali, de instalação de campo intenso e eficaz na TENEPS. Tem que ser eficaz. Se não é eficaz, não é TENEPS, porque o amparador está ali para trabalhar. Então, é justamente esse treinamento em montando o campo, você monta campo todo dia, que vai te dando o suporte para montar campos cada vez maiores e com mais pessoas envolvidas. A verbetógrafa. Fui tenepsista por 8 anos, faz 4 anos que parei por motivos adversos. Atualmente estou aposentada e sinto vontade de recomeçar novamente a TENEPS. Poderia me dar alguma dica que possa me auxiliar? Se prepare bem, porque a gente vê que quando a pessoa para a TENEPS, isso dá uma frustração muito grande, né? Então, o ideal é começar agora para ganhar, é começar para ir firme. Então, faça uma autocrítica sincera para ver o que te levou a parar a TENEPS e começa a calçar. Então, vê se a pessoa lê o manual novamente, como a gente já falou, trabalha suas energias, vê como que você vai se calçar e se assumir, assume. Põe aquele negócio firme e chova ou faça canivetes, ou chuva canivetes, você vai manter a TENEPS. Você acha que ela vai ter o mesmo amparador? Não sei. Vai não. É? Isso é sério, hein? Vai mudar. Entendi. No final do ano, vamos ter aqui o congresso de TENEPS, né? Vamos ter vários cursos, vários palestrantes também aqui. E tem o TENEPSograma também no final do ano. Então, é uma oportunidade também para quem quer se atualizar com relação à TENEPS, é uma grande oportunidade. Professor Valdo, essa questão de não continuar com o mesmo amparador, é por que principalmente? Está na cara, né? Você acha que o amparador, ela trabalhou 8 anos, ele ali. 4 anos depois ela quer voltar, ele já está no outro. O amparador não erra. Isso aí
Outra coisa, causas adversas. É lógico que é tudo. Né? O autoassédio é bonito e o heteroassédio é pior. É mais bonito ainda, no caso. Fala alto, que aí ela escuta. Vou falar no microfone alto. Melhorou? Tá. Quando eu comecei minha TENEPS, há muito tempo atrás, eu fiz 2 anos de TENEPS e tive que parar. Por vários problemas que eu tive que parar. Fiquei 4 anos sem praticar TENEPS. E depois de muita reciclagem, eu consegui voltar. Então, eu percebi, pela minha experiência, que a pessoa precisa, na realidade, de fazer um check-up na vida dela e ver onde que ela precisa mudar. Que, na realidade, ela vai precisar de fazer algumas reciclagens para poder voltar a praticar TENEPS. Muito bom isso aí, então serve aí de ajuda para a Téria Tertuliana em um depoimento, né? E é interessante para ela também ver essa questão ver essa questão das reciclagens, vindo no evento, né? Possível, se ela puder vir aqui para Foz, que aí o evento vai estar discutindo o TENEPS o tempo todo, isso vai fortalecendo até ela sobre a TENEPS, para ela tirar dúvidas e o que ela precisa fazer, né? Até o caso de que quiser fazer uma consciencioterapia, alguma coisa que pode ajudar também a chegar nesses pontos, né? Eu não só fiz diversas consciencioterapias, como fiz diversos ECP2. Na ocasião, estava sendo feito um ECP2 com enfoque na TENEPS, eu fiz 3 seguidos, em 1 ano. Mas, mesmo assim, eu precisei ainda de mais reciclagem, que foram 4 anos afastado, e hoje eu já vou fazer 10 anos que eu tenho para TENEPS. Muito bom, muito bom. Adriana? Sim. Você poderia relacionar o título do verbete com o item que está na remissiologia, a tara parapsíquica? A tara parapsíquica é um verbete do professor Valdo, que é justamente a capacidade que você consegue aguentar de consciências na sua psicosfera, tá? Então, essa é a tara, é o seu limite, o peso, o quanto você consegue. Então, o verbete TENEPS autocapacitadora, né, a TENEPS ela vai nos capacitando a cada vez mais aumentar essa tara. Cada vez mais a gente conseguir ver quanto que a gente consegue segurar de assédio. A gente vai vendo na TENEPS, né, vai aumentando a dificuldade. Então, às vezes, aqui eu dou conta desse nível, aí vem outro. Não, agora vamos ver como é que eu consigo. Então, você vai aumentando o nível de capacitação e de fortalecimento para você encarar o trabalho. Dá uma lida nesse verbete depois. Tá bom, obrigada. Adriana, sim. Na efeitologia, você tem um comentário, os efeitos da TENEPS no dia a dia do praticante. Tá. Pode dar alguns exemplos disso? Olha, e cada um analisa o que acontece. A TENEPS, ela muda o seu temperamento, né? A TENEPS, você indo com o tempo, você vai começar a ficar mais tranquilo, você vai tendo uma série de mudanças, alterações, inclusive na sua personalidade, a partir do trabalho da TENEPS. É aquilo que a gente fala um pouco, eu acho que é muito sério, é a questão da disponibilidade, que é o número 7. Autodisponibilidade interconsciencial, a prontidão para o atendimento das demandas multidimensionais. Isso a gente vai aumentando porque é efeito do quê? Da autossensibilização quanto às multicarências conscienciais através dos contatos rotineiros com os dramas inseridos no pedido da TENEPS. Então, na hora que a pessoa começa a aumentar o pedido da TENEPS, ela começa a ver os dramas que existem, isso também é uma chamada à responsabilidade, né? A gente começa a ver como é preciso, como há uma carência, como há uma demanda e o que eu preciso fazer para me disponibilizar cada vez mais para o trabalho.
Então, isso também eu vejo que é um dos efeitos da TENEPS. A TENEPS, ela vai... Tudo que a gente está falando nesse verbete aqui são os efeitos da TENEPS no dia a dia, né? É tudo isso aqui, esses 12 que a gente está falando. Então, aquele trabalho, ele tem efeito. Você vai se capacitando, você vai se conscientizando, você vai aumentando a autoconscientização multidimensional, porque não tem como, a TENEPS, você vai estar ali, você vai vendo que você não é uma consciência só com o corpo. Então, tudo isso vai dando uma série de vivências, de aprendizagens, que vão aumentando a sua conscientização até da sua própria multidimensionalidade, na prática. Professor Valdo. Sim. Isabel aqui. No complemento do Gargalogia, o senhor poderia falar um pouco mais sobre as últimas 2 linhas, no Fundamentos da Sabedoria? Aonde que está aqui? Explicar melhor para nós. Os fundamentos do manual da TENEPS. Conclusion. A conclusão. Eu falei errado. Os fundamentos da sabedoria, há 2 elementos indispensáveis: a autocognição e o bom humor. É o que eu já tinha falado aí antes. A razão é a racionalidade lógica. A autovacilação é a mega prisão sutil. Então, o problema todo nosso é muito conhecimento que acaba com o mau humor da pessoa. Mau humor demonstra uma doença. Bom humor mostra equilíbrio. Agora, veja, se a pessoa não tem bom humor, ela não consegue entrar na primavera energética, a Primener. A Primener, ela não vai ter, então, um ciclo Cipriani, por exemplo. Ela não vai passar por isso. Ela, então, não vai entender o que é mega euforização. Então, o problema da irritabilidade mostra o mau humor da pessoa. Então, essas coisas todas a pessoa tem que combater. Nós aqui já estamos, a pessoa que é intermissivista não tem mais razão de ser irritabilidade, mau humor, pessimismo, isso tudo é bobagem, porque já recebeu tanta coisa com o processo do curso. E que outros fundamentos da sabedoria mais o senhor indicaria, ou teria? Eu acho que a cosmoética, o CPC da pessoa, o Código Pessoal de Cosmoética, e a priorização evolutiva que ela deve colocar, imprimir na vida. E cortar os bagulhos de todo jeito. Não é só bagulho energético, bagulhos principalmente mentais, pensênicos, autopensênicos. Acabar com isso. Isso aí melhora. Então, a pessoa tem que ser auto-imperdoadora. Esse é o caminho. É assim que a gente alcança as coisas mais depressa, supera o processo e os problemas da TENEPS, alcançar o FIEX, melhora o nível dentro da escala evolutiva da consciência. Por aí. Mas, olha, nós esperamos, então, mais quantos? 500? 1.000. Dela é 1.000, né? 1.000. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 43 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Temos os recados da Pilar sobre a conferência online da IAC, a Marta sobre o curso Apolon de Tiana, a Rosemary sobre o curso de Esperticidade, a Fátima sobre o curso SIC Intercamp e o Everaldo sobre o lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial. Boa tarde a todos. Como representante da IAC, International Academy of Consciousness, estou divulgando a conferência online e presencial promovida pela IAC de Portugal. É um evento gratuito destinado aos interessados em fazer cursos da IAC e permite a conexão pessoal de cada aluno com seus professores e também com a equipe. O tema desta conferência é EQM, Experiências de Vida Após a Vida. Será apresentada pelo professor André Chataloff neste próximo sábado, ou melhor, amanhã, 20 de outubro de 2012, horário de Portugal, às 20h30 às 22 horas.
e no horário do Brasil, em Brasília, 16h30 às 18 horas. Como participar dessa conferência? Se for presencial, dirigir-se ao Centro Educacional do Porto, Rua Júlio Diniz, 880, 5º andar, frente, confirmando a presença pelo e-mail porto@iacworld.org. Se for via online, pelo e-mail portugalonline@iacworld.org, e não esquecer de colocar seu telefone e seu nome no e-mail. Então, repetindo o horário de amanhã, dia 20 de outubro de 2012, sábado, horário Portugal, 20h30 às 22 horas, e horário Brasil, das 16h30 às 18 horas. Obrigada. Boa tarde. Convido a todos para o curso Apolônio de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, domingo, com o professor Jarbas Paranhos, na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 21 02 14 21. Para quem quiser se inscrever aqui no CAEC, eu estou com o talão de recibo e posso fazer isso para quem esteja interessado, que eu estou sempre por aqui, na tertúlia e também pelo CAEC. Obrigada. Boa tarde. O Intercamp Unidade Recife convida todos a participarem do curso de Introdução à Conscienciologia, que acontecerá no dia 27 de outubro, com conclusão no dia 18 de novembro. São 12 aulas que compõem o curso e ocorrerão aos sábados à tarde e nos domingos pela manhã, em 3 finais de semana consecutivos. O Intercamp de Recife fica na Avenida Domingos Ferreira, número 2215, Sala 305, em Boa Viagem, Recife. E o fone DDD 81 3462 4979. O site www.intercamp.org. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Eu tenho o prazer aqui de reforçar o convite a vocês para o lançamento da Pedra Fundamental do Hotel Providencial. Então, nós teremos amanhã, sábado, dia 20, tá, às 17 horas, no terreno localizado aqui ao lado do CAEC, entre o CAEC e o condomínio Cosmoética, o lançamento da Pedra Fundamental. Então, a gente conta com a presença de vocês. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Empresa Familiar. A especialidade é Grupo Karmologia, de autoria da professora Josiane Vezaro. Obrigado pela sua presença e até amanhã.